Olá, pupilos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Enfermagem Avançada e hoje a gente vai demonstrar como fazer aqui na prática uma passagem de sonda nasogástrica, nasoentérica, orogástrica, oroentérica. Fica comigo nesse vídeo agora porque talvez ao longo desses minutos você vai aprender muito mais do que te ensinaram aí na faculdade. Mas se você está chegando agora aqui nesse canal, tá? Aproveita. Segue aqui a gente, compartilhe esse vídeo e ative as notificações, porque você com certeza vai querer ver outros vídeos que a gente vai mostrar aqui no nosso canal. Tudo bem? Roda o VT e vem comigo. É isso aí, e vou demonstrar para vocês agora na prática como passar uma sonda. Por que nós devemos saber esse procedimento? Primeiro que é um procedimento de enfermagem, é um procedimento na qual tem como responsabilidade o enfermeiro executar esse tipo de procedimento. Mas antes que vá um monte de técnico colocar aqui no comentário, ah, Rafael, mas lá no meu serviço eu faço, lá no meu serviço eu posso fazer. Mas a responsabilidade é sua, enfermeiro, de executar esse tipo de procedimento, beleza? Então, vou demonstrar aqui para vocês algumas coisas importantes de que você precisa saber para você nunca mais errar esse procedimento na prática. A primeira coisa é você entender quando é que um paciente precisa de um tipo de procedimento como esse. Vamos lá, o paciente pode de repente estar rebaixado, pode ser um paciente vítima de um AVC, pode ser um paciente vítima de um traumatismo crânioencefálico, então ele perdeu o nível de consciência, então de repente ele precisa dessa sonda para se alimentar, para administrar medicamentos, beleza? Uma condição. Ou de repente pode ser um paciente que chegou lá de repente, ele até está consciente, está orientado, mas está com o abdômen muito distendido, o paciente já teve episódio de vômito, a gente de repente precisa passar uma sonda para fazer descompressão gástrica, tá bom? Então, para eliminar resíduo gástrico, beleza, é uma outra possibilidade. E aí entra uma coisinha para você certificar o quê? Que tipo de sonda você vai utilizar. Perceba que no primeiro caso, onde eu falei para vocês que o paciente precisa passar sonda para se alimentar, para administrar o medicamento, você pode utilizar uma sonda como essa, tá? Essa aqui é a chamada sonda Dobi-Hoff. Perceba que essa sonda Dobi-Hoff ela tem uma característica diferenciada e essa é o tipo de sonda recomendada para alimentação e administração de medicamentos, de líquidos, enfim, tá? Perceba que essa sonda é diferenciada porque, ó, ela tem aqui na ponta umas esferas, tá? Umas esferas de tungstênio que aumenta aí ela faz um pezinho e aumenta a chance da gente colocar essa sonda no local adequado. Perceba que essa sonda também ela é numerada na sua extensão, ó. Ela tem a numeraçãozinha aqui na sua extensão, ó. 30, 35, aqui 20, 15, que vai facilitar o cuidado de enfermagem no dia a dia, tá? Essa sonda também, como diferencial, ela tem um fio guia, tá? Que eu vou falar mais sobre ele. Então, essa é a sonda que nós devemos passar quando nós temos o intuito tanto de alimentar o paciente, administrar medicamentos, etc. Essa sonda ela necessita de uma confirmação, tá? Hoje o padrão ouro para confirmação dessa sonda é a radiografia. Rafael, e se eu estiver lá na atenção básica, lá no interior do interior, e o paciente precisar, não tem radiografia? E aí você vai utilizar um método que não é tão mais recomendado, mas é melhor utilizar esse método que não utilizar nenhum método que é ausculta. Lembrando que a ausculta hoje, já se sabe, isso é mostrado em artigos científicos, ela tem falha. Por que falha? Porque de repente você pode auscultar uma sonda e ela pode estar no pulmão e você achar que está na região gástrica, tá? Então, por isso, hoje ela não é um método 100% seguro, apesar que na tua faculdade te ensinaram que é, né? Não é mais. Alguns artigos mostram que nem deve ser mais utilizado. Eu não sou tão, vamos dizer assim, tão rigoroso dessa forma. Eu acho que nós devemos utilizar, mas utilizar com cautela e sabendo quando ela pode nos ajudar e quando ela não deve ser utilizada, tá? Uma outra sonda é esse tipo de sonda aqui. A primeira sonda foi uma sonda Dobi-Hoff, essa aqui chamada sonda de Levine. Essa é uma sonda onde a gente vai utilizar no segundo caso que eu falei. É uma sonda utilizada para descompressão gástrica, tá?
Embora você pode dizer, Rafael, mas lá no meu hospital, lá na minha prática, eu utilizo para alimentar, para administrar medicamentos. Olha só, não é recomendado. Isso é uma falha utilizar esse tipo de sonda para essas situações. Essa é uma sonda para eliminação. Por quê? Porque esse tipo de sonda aqui, ela não me garante, né? Eu não consigo olhar ela pelo raio-x. Ela não é radioopaca, então não adianta fazer raio-x nela. Isso me lembra uma historinha, quando eu trabalhava em Brasília, no ano de 2014, eu cheguei para o meu plantão e tinha lá um colega enfermeiro, uns 2 residentes de medicina, né? Já estava a terceira vez passando sonda num paciente oncológico. Eu lembro demais, demais, demais. E aí estava lá radiografando e nada de aparecer. Aí eles tiravam a sonda. Aí eu cheguei lá para receber o plantão e vi que era esse tipo de sonda. Eu só pedi assim, dá licença, me passa o plantão, depois eu resolvo. E aí depois eu fui lá, repassei a sondinha, o resíduo gástrico veio normalmente, fiz a ausculta positiva e deixei o paciente tranquilo. E eu falei, meu amigo, falei para o colega médico que estava lá, para os residentes, não adianta radiografar, não vai aparecer na radiografia. Então você precisa entender isso. Não adianta radiografar que não vai aparecer. Esse tipo de sonda não serve, serve, mas não deve ser utilizada para alimentação pelo o risco, né, pela complicação que tem da avaliação diária para certificar a sua localização, tá bom? Então vamos lá. Falando esses detalhes, tá? Outra coisa que vocês têm que saber é qual a posição que essas sondas têm que ficar. Essa sonda aqui, como ela para drenagem gástrica, sempre gástrica. Por isso que muita gente chama erroneamente essa de sonda nasogástrica. Você aprendeu assim na sua faculdade, já vou te adiantando que você aprendeu errado. Muitos professores ensinam errado e muitos livros também estão errado, tá? Ela é uma sonda nasogástrica. Tu vai chamar a sonda nasogástrica e se ela tiver oro, como é que ela vai ser nasogástrica se ela vai estar orogástrica? Deu para entender? Então, nasogástrica significa inserção e porção final da sonda. Então, isso aqui é chamada sonda de Levine, ou sonda de drenagem, tá? Essa sonda aqui, que erroneamente muita gente chama de sonda nasoentérica, né? Erroneamente. Por quê? Porque essa sonda ela também pode ficar gástrica e a recomendação inicial é que essa sonda deva preferencialmente estar em posição gástrica e não em região entérica, não em pós-pilórica, não no intestino, tá? Exceto em algumas situações, tá? Que é preferível, tá? Mas via de regra geral, a posição dela deve ser gástrica. Mais uma coisa que de repente você também não aprendeu na tua faculdade, eu estou te ensinando aqui, muita gente ainda não te ensinou, tá bom? Mas vamos lá. Muita coisa, né? Muita informação. Mas vamos lá. Outra coisa que você precisa saber. O que eu preciso para passar uma sonda em um paciente? Obviamente, escolher a sonda adequada. E eu já dei para vocês algumas dicas aqui de como escolher essa sonda, tá? A outra situação que você vai precisar, um par de luvas. Já até estou calçado aqui nas minhas luvas para poder fazer a gravação. Você precisa de uma gaze e você precisa de dispositivos de fixação, tá? Já deixei até separado aqui também os meus dispositivos de fixação, tá? Outra coisa interessante, sempre antes de conversar com família ou paciente, se o paciente estiver orientado, sempre orientar o paciente, porque o paciente pode te ajudar muito na hora dessa técnica de passagem, tá bom? E uma das coisas que muita gente tem dúvida é como fazer essa medida dessa sonda. Então vem comigo agora que eu vou demonstrar como você fazer a medida. Vou utilizar essa sonda aqui porque eu vou utilizar ela na prática, tá? E como eu falei para vocês, a medida inicial deve ser gástrica, a posição inicial deve ser gástrica, exceto em algumas situações que pode ser pilórica, tá? Ou seja, pós-pilórica, na verdade, tá? Na região intestinal. Então, como é que eu faço essa medida? Vamos lá. Lembrando sempre, orientar o paciente, explicar o procedimento, isso sempre é muito, muito importante, tá? Então, a dica que você, de repente, aprendeu também na tua faculdade, eu vou ensinar uma forma diferenciada para você agora, que é uma forma melhor do que você aprendeu. Qual foi que você aprendeu na faculdade? Essa aqui, ó. Não foi? Tu aprendeu na faculdade, que nós devemos colocar aqui no nariz, né? Colocar aqui depois na ponta do nariz, lóbulo da orelha e apêndice tifoide, né? Foi essa que você aprendeu aí na tua faculdade, chamado método NEX. Não é isso? Aí, perceba que está aqui em torno de quase pouco mais de 50 centímetros. Mas as melhores evidências hoje, inclusive esse é um artigo, na verdade um artigo não, um estudo publicado por uma enfermeira brasileira no seu estudo de doutorado, tá? Uma dissertação, uma tese de doutorado, na verdade,
onde foi feito um tipo de pesquisa das maiores evidências possíveis, que foi um estudo clínico randomizado. Ela demonstrou que essa mensuração aqui que eu vou ensinar para você agora é melhor do que essa que eu acabei de falar, ou seja, certifica maior segurança. Que mensuração é essa? Vem comigo aqui. Ao invés de você utilizar, nariz, ao invés de você utilizar lóbulo da orelha e apêndice tifoide, você faz como? Você vai fazer direto lóbulo da orelha, apêndice tifoide e cicatriz umbilical. Perfeito? Essa é a melhor medida para você fazer. Lembrando que esse posicionamento é quando eu quero que a sonda esteja em posição gástrica. Rafael, e se eu quiser que ela fique em pós-pilórica, se a recomendação for fazer pós-pilórica, depois que você faz essa medição aqui, ó, vou voltar, ó, vou fazer aqui dessa parte, melhor para vocês visualizarem, ó, lóbulo da orelha, depois do lóbulo da orelha, apêndice tifoide, cicatriz umbilical, olha só, cicatriz umbilical. Então, aqui deu aqui, ó, 50 centímetros mais ou menos, tá? Se eu quero colocar isso aqui em posição pós-pilórica, eu vou adicionar mais o quê? Mais 10 a 15 centímetros. Vou adicionar 15 centímetros, tá? Eu gosto sempre de adicionar 15 centímetros. Vou adicionar mais 15 centímetros. Perfeito? Tranquilo se eu quiser em região pós-pilórica. Então, vamos lá fazer então agora a passagem dessa sonda, tá bom? Mas vamos dizer que eu quero deixar ela gástrica. Então, gástrica deu aqui 50 centímetros, é importante sempre a gente marcar. Você pode pegar, de repente, alguma fixaçãozinha e colocar aqui, ou você pode, de repente, né, ó, ficar na tua mente 50 centímetros, mas depois você colocar. Eu gosto de colocar antes, tá? Então, vou colocar aqui a minha marcação é essa aqui, tá? Vou colocar minha marcação aqui para a gente sempre ter essa noção. Por que é importante essa marcação? Se você puder colocar uma branca, com um esparadrapo, alguma coisa do tipo, melhor. Aqui eu tenho aqui no momento é transparente, então acaba que não ficando tão legal, mas eu estou colocando aqui para mostrar para vocês, tá? Fiz essa marcação, agora eu vou utilizar esse outro manequim aqui para a gente passar, tá? Fiz essa marcação, já conversei com meu paciente, tudo bacana. Sempre lembre-se de você fazer uma observação aqui na narina do paciente, tá? Para saber se ele não tem nenhum desvio de septo, nenhuma alteração anatômica, alguma coisa do tipo, tá bom? Essa sonda ela pode ser tanto orogástrica ou nasogástrica, como eu falei para vocês. Rafael, a pergunta que vocês podem fazer para mim: e se for orogástrica, como é que é a medida? Simples, ao invés de você fazer aqui no método tradicional, pegar daqui para cá, você pode pegar da boca para cá. Vai alterar tanta medida? Não vai alterar nada. Então, praticamente, independente se for nasogástrica, orogástrica, naso-oro, a medida vai ser a mesma, perfeito? Faço a mesma medida, não há problema nenhum nisso. Então, vamos lá. Já orientei o meu paciente, fiz a minha avaliação aqui, ó. Ó, meu manequim tem um desvio de septo aqui, ó. Tá vendo esse lado aqui, ó? Ó, tem um desvio de septo. Então, vou fazer desse lado aqui, tá bom? Então, é sempre importante, tudo direitinho. Posicionamento do paciente, com a cabeceira próximo de 90 graus, se puder é melhor, tá? Caso não possa, pelo menos 45 graus é uma posição bacana para o teu paciente fazer, tá? Vou colocar aqui a minha xilocaína, tá? Coloco aqui a xilocaína, faço bacana a minha sonda aqui, xiloco bem a minha sonda para poder passar com mais facilidade, oriento meu paciente e vou dar a dica para ele. Seu João, vou agora passar a sonda no senhor, tá bom? Quero que o senhor me ajude. Então, eu oriento o seu João para quando ele sentir a sonda passando por aqui, ele degluta, né? Ele engula, tá bom? Isso ajuda o posicionamento ideal dessa sonda, tá bom? E aí, uma dica. Quando tiver aqui cerca de 10 centímetros dessa sonda, ó, mais ou menos aqui 10, 15 centímetros, a gente vai pedir para o paciente o quê? Fletir a cabeça, tá? Isso ajuda, para quê? Para impedir que essa sonda vá para a via aérea, perfeito? Então, olha só, vou passar aqui, ó, passei meu paciente, devagarzinho, ó, 10 centímetros, 15 centímetros, vou pedir para ele fletir a cabeça. Então, você flete a cabeça aqui do paciente e a gente vai o quê? Inserindo essa sonda, tá? Vamos inserindo essa sonda. Essa sonda, pessoal, não é para ela fazer uma grande resistência na hora que você estiver inserindo, não, tá?
Então, essa sonda está passando aqui tranquilinho, bacana, show de bola. Estou passando essa sonda aqui, ó, já chegou bem na minha marca, ó. Cheguei na minha marca, olha só, a marca está aqui, ó, que eu botei, que é exatamente 50 centímetros aqui, tá? Onde eu fiz essa marcação, deixei aqui essa marca. Agora, eu vou fazer o quê? A minha fixação, tá? Na hora de fazer essa fixação, uma coisa que você pode pegar, um agazinho com álcool, você pode passar aqui no nariz do paciente. Por quê? Porque às vezes está bem oleoso, bastante oleoso, isso pode dificultar a tua fixação. Hoje no mercado existe vários dispositivos de fixação, tá? Mas de repente na sua realidade você pode não ter esse dispositivo de fixação. Então você de repente vai utilizar o bom e velho esparadrapo. Vou colocar o meu primeiro aqui, tá? Esse primeiro eu vou colocar aqui no nariz do meu paciente. Depois que eu faço aqui a limpeza e não tá colando bem, porque não é uma pele humana, né? É uma borracha, então acaba que não grudando bem aqui, como eu quero fazer. E aí eu pego a minha segunda aqui, ó. Segunda eu vou colocar aqui, tá? Colocando aqui a minha segunda, eu vou fazer aqui, ó. Isso aqui na minha sonda. Tá? Vou fazer isso aqui na minha sonda, ó. Ó. Isso aqui na minha sonda. Isso aqui eu vou colocar por cima, isso aqui, para vedar a fixação que eu fiz, tá? E vou colocar uma última pequenininha aqui, ó, fazendo a trava aqui da minha fixação, tá? Então, fiz aqui a minha fixação no meu paciente, ó, fiz a fixação aqui no meu paciente. Por que que é importante fixar isso aqui bem? Porque a sonda não pode correr, ó, tá vendo? Ela tá travada, então não pode correr a sonda aqui por dentro, tá? Se a sonda ficar correndo por dentro da fixação, é porque ficou mal fixada, tá bom? E aí sempre, pessoal, esse númerozinho que você colocou aqui, ó, essa numeração aqui, ó, 50, que ficou bem aqui na aba do nariz, isso deve ser anotado aonde? Na tua evolução de enfermagem. Na tua anotação de enfermagem você tem que dizer passado, sonda, Doppler para alimentação, tá? Você coloca lá, após medida, 50 centímetros na aba do nariz do paciente. Para quê? Para que de repente um outro colega chegue amanhã no plantão, aí ele vai olhar, opa, o colega disse que está 50, então aqui agora só está 40, ou seja, puxaram 10 centímetros. O paciente pode ter puxado, pode ter tracionado na hora do banho, tá? Então é importante relatar essa medida. Fiz isso aqui agora, tá tudo top, Rafael? Meu filho, agora a gente vai fazer o quê? Para confirmação, você pode pegar um estetoscópio, que já está aqui, na verdade, meu estetoscópio, e vou fazer uma ausculta. Rafael, mas tu não falou que não é mais recomendado e não é 100% garantido? Não é, mas só que eu vou fazer essa ausculta e depois vou solicitar, tá, a minha confirmação 100% que é a radiografia, se tiver onde eu trabalho. Mas por que que você vai auscultar? Porque olha só por que que eu vou auscultar. Uma coisa que eu sempre falo, primeiro, meu paciente na hora da passagem não tossiu, tá? Não esboçou nenhum desconforto, não ficou cianótico, ou seja, aqui durante a passagem tudo aparentou que está no local correto, que é na região gástrica, até está aqui minha região gástrica, tá? Aparentemente foi tudo certinho. Então uma coisa que não te falam nos livros, o livro não te fala isso, é que na hora da ausculta você pode pegar isso aqui, ó. Não sei se eu falei para vocês, tem que ter seringa de 20, né? Ó. Na hora de fazer a ausculta, o que que eu faço? Ó, a dica que eu dou para vocês aqui, ó. A dica que eu dou para vocês aqui, ó. Coloque aqui, ó, com um dedinho você vai tampar esse outro lado aqui, ó. Tampa esse outro lado, por quê? Porque se vai fazer isso aqui, ó, o ar vai sair todo por aqui. Aí você não vai escutar nada, tá? Tem que vedar esse lado aqui, tá? Perfeito? Então, ó, olha a técnica aqui, ó. Faço aqui, coloco o dedinho aqui, ó. Isso aqui, primeiramente, auscute a região cervical. E olha onde é que eu faço aqui o êmbolo da seringa, ó. Encosta em mim o êmbolo da seringa e faz aqui, ó. Tá? Isso é uma técnica que eu utilizo no meu plantão. Rafael, por que que você fez a ausculta cervical? Pessoal, porque pode acontecer
de quando você passar essa sonda ficar toda enrolada aqui na região cervical, tá? Fica toda enrolada aqui, ela nem desceu pelo esôfago, nem desceu para a região do estômago, e você jura que tá ok, que passou a sonda mil maravilhas e não passou, ela tá toda embolada aqui, às vezes, na via aérea do paciente. Então, se você faz essa ausculta e você não escuta nada na região cervical, opa, é legal, essa sonda possivelmente ela mirou. Mas se você escuta fortemente, com boa evidência aqui na região cervical, pode tirar a sonda que ela está toda enrolada na região cervical. Não auscultei nada, vou agora para a minha ausculta de confirmação, onde eu vou auscultar onde? Na região do estômago, beleza, mas existe uma região específica, que é onde? Quadrante superior esquerdo, tá bom? Ou região epigástrica, vamos aqui também, pode ser, tá bom? Então vamos aqui no meu paciente. Então, vem nesse outro manequim aqui, ó. Qual é a região desse outro meu manequim? Eu iria nessa região, daqui a apêndice forte, tá aqui, ó. Iria no quadrante aqui, ó. Tá bom? Nessa região fazer a ausculta do meu paciente, tá bom? Ó, tá aqui a barriga do meu paciente, tá bom? Tudo certinho. Então, iria aqui no quadrante do paciente, ou região epigástrica, fazer essa ausculta. Então, vamos aqui no meu paciente aqui, ó, que eu fiz. Então, vamos aqui, coloquei aqui na região epigástrica do meu paciente, ó. Ausculta bacana, com boa evidência, ou seja, a sonda está bem posicionada. Mas, está bem posicionada? Beleza, vou lá redigir na minha anotação, que é a ausculta positiva, mas se eu tiver disponível no meu hospital raio-x, eu tenho que fazer radiografar esse paciente. Tá bom, pessoal? Por quê? Porque é a tua evidência, a tua confirmação. Porque, de repente, alguém pode questionar você futuramente, mas eu auscultei, e se de repente isso vai para o pulmão, o paciente tem uma pneumonia, tem uma complicação, morre, como é que tu vai explicar lá no juiz, lá na audiência, que, mas eu auscultei? Sim, mas toda a literatura já tem dizendo hoje, mostrando que a ausculta no pulmão também pode confundir com uma ausculta gástrica. E aí, como é que você vai dar essa desculpa? Então, por evidência, você tem que ter lá comprovado, tá lá o posicionamento no estômago. E hoje, pela resolução COFEN, lembrando que você, enfermeiro, pode solicitar o raio-x, pode interpretar, inclusive, esse raio-x, tá bom? E você pode também estar avaliando o raio-x e observar a confirmação da sonda se está na posição gástrica, na posição pós-pilórica, enfim. Ou se está no pulmão. Então, você que fez o procedimento, você tem que saber interpretar, né? Talvez alguém na tua faculdade te falou que isso não é competência do enfermeiro. Quem falou isso tem a mente mais ou menos desse tamanho aqui, tá bom? Quem defende essa ideia tem a mente um pouco maior, desse tamanho. Mente muito pequena. Então, você, enfermeiro, tem que saber fazer todo o procedimento, confirmar o seu procedimento se está tudo ok. Rafael, eu nunca tive aula de radiografia. Meu amigo, você nunca teve aula de radiografia? Então, ao sair agora aqui desse vídeo, embaixo desse vídeo tem uma descrição da nossa plataforma Nurseflix, www.nurseflix.com.br. Além de ensinar muito mais do que isso aqui que eu estou ensinando para vocês é uma pontinha dessa técnica, tem muito mais coisa dentro dessa técnica que você precisa aprender para você passar uma sonda com muita qualidade, principalmente em pacientes que tem o quê? Que tem dificuldade de passagem dessa sonda. Tem algumas outras técnicas que eu vou ensinar você dentro da minha plataforma, dentro do Nurseflix. Vou te ensinar como fazer essa interpretação na radiografia, vou te ensinar um monte de outras coisas para você dominar o teu plantão, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo agora com o máximo de pessoas que vocês puderem. Deixa o teu comentário aqui, curte, e se você ainda não está nos seguindo, segue agora aqui o Enfermagem Avançada, vem comigo e se embora avançar na profissão. Tamo junto, grande abraço.